Olá, bom dia! Já estudou hoje? Não? Eu já, então vamos pra gente ir junto. Hoje vou falar para vocês a primeira aula, a introdução sobre auditoria. Então, para a gente entender primeiro o que é auditoria, a gente precisa saber como que isso surgiu, né, de onde veio e a sua evolução. Então, é rapidinho. Então, os aspectos introdutórios da auditoria. Então, por que surgiu a auditoria? A auditoria surgiu porque as empresas foram crescendo e quando elas foram crescendo, tornou-se mais complexa a sua administração. E também foram surgindo pessoas que estavam ajudando o proprietário a administrar. Então, com isso, precisa-se que tenha um controle maior das informações que estão sendo passadas. Então, se eu sou proprietário, não consigo administrar a minha empresa sozinho, eu contrato um gestor. E esse gestor ele me passa as informações, o balanço patrimonial, as informações financeiras e econômicas da empresa. Então, assim, vai chegando uma hora que as pessoas não confiam tanto só naquilo ali que está sendo apresentado pelo gestor, porque a empresa vai crescendo muito, crescendo, vai ficando cada vez mais distante a figura do dono da empresa com a pessoa que está gerindo a empresa, ou as pessoas que estão gerindo a empresa. Então, o dono, para ele ter confiança e ter segurança de como está o seu patrimônio, aí o que ele faz? Ele pede uma auditoria. É o trabalho de auditoria. O que a auditoria faz? Ela vai dar segurança, vai dar maior credibilidade àquelas informações que o contador, o administrador passou. Então, o gestor não, o auditor, ele vai verificar todas as demonstrações contábeis, todos os balanços e ver se aquilo ali foi feito de acordo com as recomendações, de acordo com as normas. Aí ele vai falar, ó, isso está de acordo ou isso não está de acordo. Aí, com essas informações, o dono da empresa tem uma maior credibilidade a respeito das informações. Então, quando que começou a surgir isso? Isso surgiu quando as empresas foram crescendo, né, com o crescimento das empresas, o desenvolvimento econômico. E isso aconteceu primeiramente, sabe onde? Na Inglaterra, porque a Inglaterra foi uma das primeiras potências que começou a dominar os mares e tal, né? Então foi lá também que começou a surgir as maiores empresas. Então foi lá que surgiram as técnicas de auditorias e as empresas começaram a ser auditadas. E com isso também, o que a Inglaterra já começou a fazer? A cobrar imposto de renda em cima do lucro. Então, ela precisava saber realmente, as pessoas estão me pagando o imposto certo? E até quem vai pagar? Nossa, traz meu balanço não está superfaturado, vou pagar imposto mais do que realmente está acontecendo? Então, devido a essa taxação do imposto com as empresas maiores, aí o trabalho de auditoria passa a ser cada vez mais importante. E outra coisa que favoreceu o crescimento e desenvolvimento da auditoria é a necessidade de adquirir investimento, para você investir em tecnologias e crescer a sua empresa, você precisa de investimento. Só que para os investidores levar dinheiro para a sua empresa, eles precisam ter credibilidade nas informações que você está passando, né? Agora, se você vai lá, manda o seu contador, o seu administrador, faz aí um balanço legal, porque uma empresa vai vir aqui e ela quer saber como estão as coisas. A empresa não vai confiar só nesse balanço que o seu gestor, o seu contador passou. Ela quer que uma pessoa de fora, um auditor independente, avalie essas informações que você passou. Se essas informações trazer confiança para o investidor, aí sim ele vai trazer dinheiro, investir na sua empresa e fazer a empresa crescer. Então, essa é mais uma informação do auditor. O que ele faz? Ele dá credibilidade às informações passadas pelo contador, pelo gestor. O auditor, ele não faz as demonstrações contábeis, ele olha se aquelas demonstrações foram feitas seguindo as normas, seguindo as regras, está tudo certinho, tudo conferido. Beleza? Então, vamos lá. E auditoria no Brasil, como que surgiu? Então, surgiu também com o desenvolvimento econômico, assim como aconteceu em outros países, né? Então, mas alguns fatos específicos fizeram com que a auditoria no Brasil se desenvolvesse. Entre eles, a expansão capitalista e o surgimento de empresas internacionais que começaram a vir para cá, suas filiais e tal, principalmente as empresas que vieram dos Estados Unidos. Essas empresas exigem, lá nos Estados Unidos, exige que as empresas que estão no exterior, elas precisam ser auditadas. O que mais?
o aumento da complexidade das transações e estrutura da sociedade. Então, começou a ficar mais difícil você organizar aquele monte de informações e a estrutura da complexidade da sociedade tornaram-se maiores. Então, ficou mais difícil administrar. Então, você precisa de um trabalho sistematizado de auditoria. Outro fator que influenciou o crescimento da auditoria no Brasil foi a edição das normas de auditoria pelo Banco Central em 1972. Esse foi um fato. Mas o fato mais importante foi a criação da Lei das Sociedades Anônimas em 1976, é a Lei 6.404, a Lei das Sociedades Anônimas. Então, com a criação dessa lei, tornou-se obrigatória a questão da auditoria para as empresas de capital aberto. Então, empresas ou companhias de capital aberto são obrigadas a fazer a auditoria, beleza? Outro fator que influenciou o desenvolvimento da auditoria no Brasil foi a criação da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, isso em 1976 também. E essa comissão, ela regula o mercado de capitais. E a outra coisa que influenciou foi a complexidade da legislação tributária que é aqui no Brasil, né? Então, são tantas leis, tantas coisas para você seguir. Alguém precisa conferir se o que está sendo feito está de acordo com esse monte de regras, esse monte de leis, ok? Então, hoje, a auditoria ela não serve mais só para a questão de observação das informações. Hoje, ela também é utilizada para dar informação, interpretação e previsão dos fatos que ocorrem dentro de uma empresa. Então, fazendo um resuminho geral, como é que foi o crescimento e desenvolvimento da auditoria no Brasil e no mundo? Então, começando do século XV até o século XX, dá para a gente ter uma ideia geral. No século XV, como é que era? O administrador, ele era o próprio dono da sua empresa. Então, não existia uma separação entre administrador e proprietário. Então, tornava fácil. Você tem uma vendinha, um botequinho, você compra, você vende, você recebe, você paga. Então, não precisa de ninguém para estar te ajudando e você não vai desconfiar de você mesmo, né? Beleza. Aí, no século XVIII e no século XIX, o que aconteceu? Houve a evolução industrial, aí surgem fatos contábeis e sociedades complexas. Então, precisou-se implementar o sistema de controle interno. Então, ficou tão difícil administrar e controlar os eventos que acontecem dentro de uma empresa, primeiro os eventos econômicos relacionados com dinheiro, né? Foi ficando compra, vende, paga só uma parte, o resto fica para pagar depois. Então, vai virando uma confusão, ficando bem complexa essa administração. Então, começou a surgir o sistema de controle interno dentro das próprias entidades. E o surgimento dos primeiros investidores também aí no século XVIII, século XIX. Então, esses investidores, eles queriam credibilidade, eles queriam saber, essas informações são fidedignas, eu posso ter fé nessas informações para mim poder investir na sua empresa? Isso foi uma exigência dos investidores, então aumentou a importância do papel da auditoria, dos auditores. E no século XX? O que aconteceu no século XX? A auditoria ganhou força no Brasil com a criação da Lei 6.404 de 1976. Por quê? Porque essa lei tornou obrigatório que as companhias de capital aberto fizessem a auditoria. Isso é obrigatório para as companhias de capital aberto. Imposição pela Lei 6.404 de 1976. Beleza? Então, na aula de hoje é isso. Na próxima aula eu vou trazer para vocês, eu vou estudar e passar para vocês os conceitos de auditoria. Beleza? Vamos que vamos e não desista!